O que você faria caso você recebesse R$ 1 milhão na sua conta hoje? Lá na sua poupança, alguém fizesse um Pix para você. Tá aqui, agora, R$ 1 milhão. E aí, o que você faria com esse dinheiro? Você iria comprar um carro? Você iria gastar? Você iria viajar? Você iria financiar uma casa? Ou quem sabe você iria empreender? Você iria investir? E em que você iria empreender? Quais ativos você iria investir? Por acaso você já parou para pensar o que você faria caso alguém depositasse R$ 1 milhão na sua poupança agora? Porque se você demorou mais do que 2 segundos para responder essa pergunta, você já está errado, porque isso significa que você não tem planejamento. E sem planejamento, o seu dinheiro não significa absolutamente nada. Ter R$ 1 milhão na conta não é nada, porque mais importante do que você ter dinheiro é você ter a sabedoria necessária para saber o que fazer com esse dinheiro no curto, no médio e no longo prazo. Conhecimento é poder, e a ausência de conhecimento significa que o dinheiro em pouquíssimo tempo vai ter sumido, vai ter virado pó. Não é por acaso que boa parte das pessoas que ganham na loteria, ou mesmo nesses prêmios aí de Big Brother Brasil e tudo mais, em alguns poucos anos se veem falidas, porque elas até tinham o dinheiro, mas elas não tinham o conhecimento. E o conhecimento é o que vale. O dinheiro é uma consequência. E é com essa belíssima reflexão que eu começo o vídeo de hoje, porque eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu faria caso alguém depositasse R$ 1 milhão na minha conta agora. E partindo do pressuposto também que esse dinheiro fosse algo que eu não tivesse possibilidade de receber de outras maneiras, que eu não tivesse patrimônio, que fosse realmente ali 100% do meu patrimônio nessa ocasião, porque acredito que isso vai ajudar você também. E esse talvez seja um dos vídeos mais importantes do canal, então assim, ó, já chega, se inscreve, já deixa o seu like, porque isso é de muito valor. Se você seguir o que eu vou te falar aqui hoje, isso tem um alto potencial de mudar a forma como você lida com seu patrimônio, com seu sucesso financeiro, e eu acredito que vai te ajudar. Eu resumi alguns dos principais insights da minha forma de pensar em um único vídeo, talvez o mais importante do canal, então assista até o final. E quando a gente recebe R$ 1 milhão ali na conta, olha, você pode pensar no que fazer isso sob 3 perspectivas diferentes. A perspectiva do gastador, a perspectiva do investidor e a perspectiva do empreendedor. Gastador, como eu não sou, eu vou deixar de lado e eu não quero nem saber que gaste da pior maneira possível. Mas, sob a perspectiva de um investidor, sob a perspectiva de um empreendedor, aí eu tenho bastante a colaborar com você por aqui. Até porque eu acredito que você, assim como eu, também pertence a esses dois grupos, ou a pelo menos um desses dois grupos, senão você não estaria nesse canal. Vamos lá então, trazendo primeiro a perspectiva do empreendedor e depois, mas não menos importante, do investidor. Sob o ponto de vista de um empreendedor, o que eu faria caso eu não tivesse nada e caísse R$ 1 milhão na minha conta poupança agora, seria algo muito diferente do que a maior parte dos empreendedores brasileiros fariam. Eu quero mostrar para vocês porque que a minha forma de pensar esse negócio seria diferente da maioria e eu considero que seria mais interessante empreender dessa forma do que a mais comum. E para te contar então, para começar então, preciso te contar primeiro qual que é a forma mais comum. E aí eu vou pegar o exemplo de um empreendedor brasileiro de uma pequena cidade interiorana desse Brasilzão, que vamos chamar, hipoteticamente, de Marcos. O Marcos recebeu esse R$ 1 milhão, ele não tinha muito dinheiro, ele era vendedor de uma loja de produtos agrícolas. E, então logo ele recebeu esse dinheiro, o que que ele fez? Ele pensou, agora eu vou finalmente realizar o sonho de empreender no meu negócio próprio. Afinal, cerca de 25% da população brasileira pensa em empreender. Não era diferente no caso do Marcos. Ele trabalhava na loja dos outros, mas ele queria ter a loja dele. Caiu R$ 1 milhão na conta, ele usou esse dinheiro na totalidade ali para abrir uma loja, para comprar estoque, para fazer toda a operação. O ramo do Marcos era o setor agrícola, mas honestamente, o setor em si nem importa tanto. O importante aqui é você entender qual que é o mindset comum do pequeno empreendedor brasileiro. Poderia ser qualquer outro ramo. O ponto é que, com esse dinheiro em mãos, o Marcos chegou lá, se esforçou, alugou um espaço, reformou o espaço,
contratou mão de obra, colocou um ar-condicionado, tirou o alvará, pagou todas as taxas, comprou ali o seu estoque, começou a operar a loja dele e sabe o que aconteceu? Em se tratando de um empreendedor no Brasil? Os cavaleiros do apocalipse já falariam, poxa, o Marcos quebrou no primeiro ano. Mas não, vamos ser um pouco otimista. O Marcos, ele era um cara bom, ele era um cara inteligente, ele era gerente lá na outra loja, ele era empreendedor, ele estava um pouco acima aí do brasileiro médio e, cara, a loja dele mandou bem. Hipoteticamente, tá? O Marcos é só um exemplo. Você que se chame Marcos e tem uma loja de produtos agrícolas, é só uma mera coincidência. Então, o ponto é, o Marcos teve um ano de sucesso lá na loja. Coincidiu também com o período do Brasil tá com juros baixos, economia aquecida, economia cíclica, você sabe. E aí ele conseguiu fazer o empreendimento dele vingar. Ano bom. Aí o Marcos pensou, poxa, se eu tivesse mais R$1 milhão, eu poderia abrir mais uma loja e com essa loja eu conseguir ganhar mais dinheiro, potencializar os meus resultados e aí daqui a pouco R$1 milhão vai virar 5 milhões. E aí, você gostaria de transformar R$1 milhão em 5 milhões? Quem é que não? Marcos queria. E depois de 5, 10 milhões e depois, sei lá, 100, o céu é o limite para o empreendedor ambicioso. E o Marcos tinha esse perfil, tinha esse potencial e tinha o conhecimento até, talvez, uma capacidade de multiplicação. E aí ele fala, então já sei, eu vou abrir minha segunda loja. Mas se eu for esperar para receber R$1 milhão na primeira loja antes de abrir a minha segunda, olha, vai demorar demais. Então, eu vou pegar um empréstimo. Eu sei que o negócio está validado, deu certo aqui o primeiro, já sei. Banco, pega aí a minha primeira loja em garantia e me empresta mais R$1 milhão, que é para eu montar a minha segunda loja. Juros está baixo, o banco fala, ah, beleza, pega aí. E aí ele fala, comprou um computador bom, comprou um novo estoque, pegou um novo espaço, montou tudo lá, a operação, outros funcionários, o negócio começou a rodar, fez todo o arroz com feijão bonito novamente. Certo? Errado. Na hora que o Marcos foi montar a segunda loja, ele percebeu que aqueles mesmos R$1 milhão que ele precisou para montar a primeira loja já não seriam mais o suficiente para a montagem dessa segunda loja. Por quê? Por causa da inflação. Hoje, um ano depois, R$1 milhão era menos. Ele ia precisar, sei lá, de R$1 milhão e 300 mil, R$1 milhão e 400 mil. Só que o Marcos só percebeu isso quando ele já estava na iminência de abrir essa segunda loja. Faltou só o estoque, o espaço, por exemplo, já estava todo reformado. E, portanto, ele estava precisando de um segundo empréstimo, um empréstimo complementar, só para essa finaleira aí, para conseguir botar a operação para rodar. Ele pegou mais R$300 mil para conseguir finalizar, falou, beleza, é o empréstimo complementar aqui e segue o jogo. Só que esse segundo empréstimo que ele pegou, ele vai se deparar com um problema. O primeiro problema que ele se deparou foi a inflação, que fez com que R$1 milhão não fosse mais suficiente para montar a loja. O segundo problema agora é que os juros subiram. Então, para fazer esse empréstimo complementar, agora que coincidiu exatamente com a alta de juros do Brasil, ele vai ter que arcar com parcelas mais altas. E agora a margem de lucro dele vai ficar apertada. Talvez não seja mais tão bom um negócio assim como ele estava prevendo que fosse ser. E talvez agora, para ele, nem fosse mais compensar fazer esse empréstimo e montar a segunda loja. Mas daí ele pensa, quase pronta, falta só um pouquinho, então eu vou ter que fazer. E ele vai lá e faz esse segundo empréstimo para finalizar. Só que aí ele não consegue arcar com as parcelas que os bancos cobram, aí ele vai atrás de um outro empréstimo, mas ele percebe que os juros também estão sempre altos. O problema se agrava porque o sistema financeiro brasileiro é altamente concentrado, são ali, acho que são 5 bancos que controlam 80% de todo o crédito concedido no país, segundo pesquisa do Banco divulgado pelo Banco Central. Então não ia mudar muito se ele fosse do Banco Azul para o Banco Vermelho, para o Banco Amarelo, ele nunca ia conseguir uma taxa tão melhor, sem concorrência bancária, de verdade, os juros altos, e acabou que a coisa ficou feia. O Marcos, depois de ir em agência, finalmente percebeu que não tem saída. Ele está afogado em dívidas desses empréstimos e ele não vai conseguir manter o negócio dele ativo. Ele quis dar um passo maior do que a perna e agora ele não consegue mais pagar com as parcelas do empréstimo. Logo ele se dá conta de que ele vai quebrar.
Segundo o IBGE, aproximadamente 55% das empresas do Brasil, elas encerram as suas atividades nos 3 primeiros anos de existência. E aí o Marcos, que tinha potencial, tinha conhecimento do mercado, tinha dinheiro em caixa, tinha um negócio que poderia ser um case de sucesso lá da loja de insumos agrícolas, mas por conta das circunstâncias macroeconômicas do Brasil que ele acabou negligenciando, Marcos acaba entrando para a estatística, Marcos vai à falência. Aliás, o setor agrícola do nosso amigo Marcos foi um setor que registrou um aumento de 82% nos pedidos de falência em 2023, segundo dados do Serasa. 83. E agora, em decorrência da falência, o Marcos não apenas ficou com o nome sujo na praça, como também se vê imerso em dívidas e ainda vai tomar lá uma execução fiscal e uma reclamatória trabalhista para deixar de ser besta, para que na próxima vez ele fique mais atento. Próxima vez? Pois é, próxima vez. Porque o Marcos, ele não vai deixar isso aí abalar ele, não. Ele tem de recomeçar. Os boletos chegam. Ele quer fazer dinheiro, ele é empreendedor. Eu não sei ao certo se por insistência ou se por resiliência, se por coragem ou por necessidade. Mas o fato é que mesmo tendo quebrado na loja de fertilizantes, o Marcos, ele tá pré-determinado, ele tinha 1 milhão, ele quer recuperar aquele 1 milhão, ele quer dar a volta por cima, e naquela velha máxima frase do Winston Churchill, de que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, Marcos vai lá e faz uma nova loja, dá um jeito de se reerguer. E a história do Marcos é a história de todos nós, empreendedores brasileiros, que de batalha em batalha perdida, seguem firme e forte, de cabeça erguida, com a esperança de que isso daí vai dar certo. Dessa vez vai, não é verdade? Quantas vezes você não escutou essa frase? Mas, como eu falei no início do vídeo, eu acredito que a forma como o empreendedor médio brasileiro se comporta diante das atrocidades da macroeconomia do Brasil não é a mais adequada. Eu prefiro pensar de outra forma. E eu quero compartilhar com você a ideia de que pode ser diferente, desde que você tenha conhecimento. Conhecimento é poder. Melhor do que ter dinheiro é ter a sabedoria do que fazer com esse dinheiro. Eu quero mostrar para vocês a minha forma de pensar em um negócio sempre que eu vou empreender. Na minha opinião, errar uma vez é normal, mas errar 2 vezes é burrice. Então, sucesso não é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Quem faz isso é porque gosta de errar 2 vezes. Sucesso é ir de fracasso para outras estratégias. Porque se for para ir de fracasso em fracasso repetindo o erro, eu perco o entusiasmo. Chega, não vou mais. Chega de Brasil. Quebrou empreendendo no Brasil por fatores adversos que fogem do seu controle por conta dos problemas do Brasil. E você pega e vai empreender no Brasil de novo. Poxa, você está errando 2 vezes. Você está insistindo em tentar vencer em um ambiente onde as condições não são tão favoráveis assim. Porque a incerteza econômica, a inflação, os juros altos, a burocracia excessiva, esses são apenas alguns dos fatores que drenam não apenas o seu dinheiro, mas também a sua energia para tentar renovar, para tentar empreender, para tentar gerar empresas, riqueza, empregos no Brasil. Para quem está no jogo no Brasil, a saída não está em tentar novamente, em dessa vez não se alavancar tanto. Quer dizer, isso tudo sim pode ajudar, mas não vai ser novas fontes de financiamento e uma menor alavancagem que vão salvar o seu negócio. Ao menos não na minha opinião. Menos ainda cobrar dos nossos políticos que façam mudanças estruturais para que tornem o Brasil um país mais amigável para quem quer empreender, para quem quer investir. De onde você menos espera é que não sai nada de bom mesmo. Vai cobrar de político, vai fazer o teu. Mas não no Brasil. Se o Brasil não é convidativo, faça fora. A única saída para você realmente ter o sucesso é a internacionalização. Se o Brasil não é um lugar amigável, não é terra fértil para nascer negócios, faça a internacionalização dos seus negócios. Faça a internacionalização do seu patrimônio. Empreender, investir no exterior, não é mais uma restrição para os super ricos, como era, sei lá, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Se você fosse investir no exterior, você tinha que ser um cliente private. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue. Montar um negócio multinacional, então, nem se fala. Você teria que ter muito capital para conseguir montar essa operação.
O pessoal já até trata como sinônimo. Empresa multinacional como grande corporação. Só que hoje em dia, olha, não é bem assim não. Então, eu vou te contar como que eu faria se eu recebesse R$ 1 milhão agora, no Pix ali. E eu faria apenas duas coisas. Duas coisas bem diferentes, mas que somadas são mais do que o suficientes. Então, muita atenção, porque essas duas coisas são uma para investimentos e uma para empreendedorismo. Não saia do final desse vídeo antes de entender bem isso, porque é algo realmente muito importante. Fecha essa outra janela aí que você está vendo o videozinho de TikTok para concentrar aqui e entender bem. O que eu faria se eu não tivesse nada, eu recebesse um Pix com R$ 1 milhão agora, só tivesse isso de patrimônio, o que seria a minha estratégia? Bom, que eu jamais gastaria esse dinheiro de forma consumista, você já sabe. Agora, eu também jamais utilizaria a totalidade disso para dar um all-in em um único negócio. Agora, não só não daria um all-in em um negócio, como eu também não ia nem deixar lá na poupança, porque a poupança não rende quase nada. Não é tipo, eu vou pegar só um pedacinho para deixar num negócio e o resto deixar na poupança. Não, não, poupança não rende. Mas isso eu acredito que já é senso comum. Em 2025, quem é que não sabe que a poupança não rende quase nada? Até porque, nos últimos 4 anos, a caderneta de poupança no Brasil tem tido déficits, ou seja, os saques têm superado os depósitos de forma consecutiva. Em 2024, essa diferença foi de 15,5 bilhões de reais, uma redução significativa em relação aos, 87 bilhões em 2023, cento e tantos bilhões que tinha em 2022, quer dizer, o brasileiro tem tirado o dinheiro da poupança porque ele percebeu que investir em renda fixa fora da poupança é mais vantajoso. Botar lá num CDB, botar lá num tesouro direto, lá algum investimento que esteja atrelado à taxa de juros Selic, algum investimento que esteja atrelado a alguma renda fixa, IPCA e tudo mais. Que aí a poupança compensa bem menos geralmente do que isso, né? Agora, calma lá também, porque você tem que levar em consideração a questão tributária, né? A poupança é isenta de imposto de renda, ao passo que esses investimentos não necessariamente tem que ver, mas olha, e não menospreze o impacto dos teus impostos nos teus investimentos. Mas isso é outra conversa, não vou me estender aqui. O ponto é, se eu recebesse R$ 1 milhão na poupança, eu não deixaria na poupança. Eu também, na verdade, não deixaria nem no Brasil. Beleza. CDB, renda fixa no Brasil é legal. Hoje, o Brasil é um dos países com maior juros reais do planeta, se não o mais. Mas os juros no Brasil são altos justamente porque é arriscado deixar esse patrimônio no Brasil. Porque você não sabe se amanhã o real vai estar valendo 20 centavos de dólares ou 50 centavos de dólares. Você não sabe se o dólar vai para 6, vai para 7 em relação ao real. Então, de que adianta você ganhar, 12% em reais, que pode ser que lá no final você tenha tido um juros real mais alto, mas pode ser que não. É justamente esse medo que faz os juros serem mais altos. Não só isso, mas uma bela de uma razão. Então, a primeira das duas coisas que eu faria eu tiraria todo esse dinheiro do Brasil. Eu faria a chamada dolarização. Mandaria para além das nossas fronteiras. Porque, na minha opinião, o que faz sentido é investimento offshore, investimento fora do Brasil. Alocar os meus recursos em instituições financeiras que estão fora do meu país de residência, em criptomoedas, fora das garras do Leviatã brasileiro. Isso aí vai me oferecer várias vantagens, como estar com o meu capital em moeda forte, me proteger da depreciação do real, portanto, me proteger da insegurança jurídica do Brasil e também de todas as incertezas geopolíticas daqui. No longo prazo, a tendência do dólar é sempre de alta em relação ao real. Para você ter uma ideia, quem guardou dólares embaixo do colchão nos últimos anos teve uma performance melhor do que quem investiu na B3, no BOVA11 lá, que replica as principais ações da nossa bolsa nos últimos 15 anos. Não que eu recomende guardar dólares embaixo do colchão, a ideia é deixar investido em dólares, na minha opinião, se não é assessoria de investimento. Mas o fato é esse, o simples fato de estar em dólares por si só já te protege de toda essa insegurança do Brasil. A Bolsa de Valores americana é cerca de 40% da Bolsa mundial. E o título de renda fixa, para quem não quer investir em bolsa, o título de renda fixa mais seguro do planeta é justamente o Treasury dos Estados Unidos. E você também tem renda fixa privada lá, você tem as bonds de empresas. Então assim,
todo vento converge a favor da internacionalização, a favor de pegar esse 1 milhão de reais, transformar em, sei lá, 180 mil dólares e mandar para fora. Investimento offshore é o que, na minha opinião, pode te oferecer mais vantagens sob o ponto de vista financeiro. E também ainda tem as possíveis vantagens fiscais ali, porque, dependendo do caso, você só paga imposto na hora que você fizer a realização. Pode ser que tenha vantagem fiscal, pode ser que não tenha, vai depender de várias questões, se é investimento pessoa física, empresa offshore, onde está situada a empresa, se ela é transparente para fins fiscais e tudo mais, não é a pauta aqui. O ponto é, dá para ter uma vantagem fiscal em determinadas situações nas quais você vai pagar menos imposto também, além de tudo. Então você está investindo melhor e pagando menos imposto. Essas são algumas das razões pelas quais eu acredito que a primeira coisa que eu faria se alguém depositasse 1 milhão de reais na minha conta e eu não tivesse nada, ia ser continuar sem ter nada no Brasil. Eu ia pegar esse 1 milhão de reais e mandar para fora. Mas como eu falei, são duas principais coisas. Uma, sob o ponto de vista de investimentos. Outra, sob o ponto de vista de empreendedorismo. E sabe o que eu faria com esse dinheiro sob o ponto de vista de empreendedorismo? Nada. Nada. Quer dizer, alguma coisa eu ia fazer. Eu ia pegar 1% do dinheiro, mas eu ia deixar 99% em renda passiva. Eu ia pegar só 1% para investir no negócio. E sim, eu ia conseguir montar um negócio mesmo com tão pouco dinheiro. Porque eu não ia montar nada físico. Eu ia montar uma operação 100% digital. E aí esse dinheiro ia acabar pegando para, sei lá, alavancar um tráfego pago, para contratar alguém para me ajudar, alguma coisinha aqui e outra ali. Mas eu ia reduzir drasticamente os meus gastos. Aliás, não é que eu ia, é o que eu faço, diga-se. É o que eu faço, é o que... Sob o ponto de vista de planejamento patrimonial, muitas vezes eu ajudo os nossos clientes a fazer estratégias de internacionalização, abertura de empresas offshore, que na capital global a gente passa o dia inteiro resolvendo esse tipo de problema, desenvolvendo soluções internacionais para otimização patrimonial dos nossos clientes, otimização fiscal, melhor alocação de recursos. E vale destacar que a internacionalização é uma excelente estratégia para isso. E não é nova, tá? Para investimento é desde a década de 80 que o pessoal faz. Para empreender, poxa, o mundo começou a ficar globalizado há, sei lá, 200 anos. Talvez até mais do que isso, dependendo de como que você for medir. Só no Brasil mesmo, que por ser um país continental, as pessoas acabam ficando um pouco presas e não se dão conta de que elas podem empreender além das nossas fronteiras. Ou ainda, no que tem já investimentos, a possibilidade de investir no exterior é uma realidade um tanto quanto recente para a maior parcela da população, e é por isso que os brasileiros eles ainda têm essa postura tão enraizada em ficar preso dentro dessas barreiras brasileiras. Mas, se você rompe essas barreiras, aí o crescimento, meu amigo, geralmente ele tende a se alavancar. A sua segurança também. Você dorme melhor à noite, você tem eficiência tributária, você faz lá um trust, um fundo, nem que seja só uma conta bancária em uma jurisdição mais favorável, tudo isso aí pode te trazer uma melhor diversificação, proteção, reduzir seus riscos e custos. Mas beleza, o que eu faria então sob a perspectiva de empreendedor com esse 1% que eu ia tirar de lá? Fazendo um negócio com poucos custos, um negócio digital. A segunda coisa que eu faria para ganhar dinheiro seria uma geoarbitragem. E para explicar isso de uma forma que você nunca mais vai esquecer como fazer e o que é geoarbitragem, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale a sua hora de trabalho? Quanto que você ganha exercendo o ofício que você se propôs a exercer aí em prol da sociedade? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque realmente todo mundo precisa saber quanto que vale a própria hora. Aqui no Brasil, cerca de metade da população ganha um salário mínimo. Em 2025, o salário mínimo do Brasil era de R$ 1.518 por mês. Então, considerando uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, 220 horas mensais, isso significa que o salário mínimo do Brasil, por hora, é de R$ 6,90. Cerca de metade dos brasileiros, a hora vale apenas R$ 6,90. R$ 6,90 por hora trabalhada, esse valor aí, não é quase nada. Se você for ver para dólares, ele é ali um pouco mais de $1, o que significa que a maior parte dos brasileiros, ela ganha menos do que ganha um mendigo nos Estados Unidos. Tem um mendigo lá em Nova York chamado Steve Baker, que uma vez ele deu uma reportagem que ele falou que ele conseguia ganhar ali de 30 a 40 mil dólares por ano, ou seja, isso dá umas 10 vezes mais, ali uns $10 por hora, $11 por hora, umas 10 vezes mais do que ganha
um trabalhador brasileiro. Isso é, assim, é algo indignante, é revoltante, mas é a realidade. Contra dados, não há argumentos. Você pode até falar, mas é melhor ser pobre no Brasil e viver dignamente tendo onde dormir, ganhando o salário mínimo, do que viver como um mendigo na rua em qualquer outro lugar do mundo. Sim, e eu concordo com você. Deve ser horrível ser mendigo em qualquer lugar do planeta. Eu acho que ninguém ia preferir ser mendigo do que ganhar o salário mínimo no Brasil. Se bem que esses dias eu assisti uma reportagem que eles entrevistaram umas brasileiras que estão lá em Portugal e elas decidiram morar na rua porque o aluguel lá tá caro. Sim, elas preferiram continuar morando em Portugal, mas morar na rua, para não ter que pagar o aluguel caro, do que voltar para o Brasil. Olha a que ponto chegamos. Tem gente que acha melhor morar na rua do que voltar para o Brasil. Brasileiros. E o fato é que o Brasil, o real, a nossa moeda não vale porcaria nenhuma. A depreciação do real, a inflação, a tributação, as inseguranças fazem com que o nosso trabalho, que é pago em real, esteja extremamente desvalorizado. Mas bem, e se você for parar para pensar, ficar indignado não resolve o problema. O que você pode fazer, então, para resolver o problema? Porque indignado já deu. Olha, não só resolver, mas você pode, inclusive, usar esse problema ao seu favor, adotando uma postura antifrágil. Geoarbitragem. Você vai transformar o problema em uma oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando menos. Geoarbitragem. A segunda coisa que eu faria, caso alguém fizesse um Pix de R$1 milhão para mim. Geoarbitragem é você morar em um lugar no qual o custo de vida é mais baixo, mas, através da internet, principalmente, adquirir uma fonte de renda, um emprego, um salário, uma empresa, um empreendedorismo, que esteja situado em um país no qual a moeda é forte e que eles estão dispostos a te pagar mais caro por aquilo que você tem a oferecer. Então você poderia fazer isso trabalhando totalmente online, estando no Brasil, mas para um público que está nos Estados Unidos, que está na Europa. Então a primeira razão pela qual eu não montaria um negócio físico não é nem por causa de todo o custo envolvido para fazer isso. A primeira razão é porque isso aí iria diminuir a minha escalabilidade. Se você tem um negócio físico de loja de venda de fertilizante na sua cidade, tal qual o Marcos, você só vai vender para sua cidade. Mas se você tem um negócio online, num site estrangeiro, com um fornecedor em outro país, aí você consegue vender nesse outro país. Você só cuida lá do site, de propaganda, de distribuição e tudo mais. Terceiriza lá uma produção até, faz um marketing de afiliados, se for o caso, enfim. As alternativas são diversas. Se você não sabe inglês, você ainda pode contratar uma mão de obra da Índia, mais barata, que fala em inglês. Olha, o indiano também ia ficar felizão lá, porque ele ia estar ganhando em dólares, trabalhando de home office para ajudar a vender nos Estados Unidos. Então, assim, tudo isso é bastante impressionante, porque revela como há uma discrepância entre o preço de uma moeda e outra, e que essa discrepância pode ser utilizada ao seu favor se você começar a jogar o jogo na posição certa. E talvez o melhor modelo de você fazer essa geoarbitragem não é nem com a venda de produtos online. Aliás, eu tenho vários clientes que fazem venda de encapsulados nos Estados Unidos e ganham bem. Eu tenho clientes que fazem venda de conteúdo exclusivo até, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e ganham bem. Mas eu acredito que, exceto produtos intangíveis, mas quando comparado com produtos tangíveis, o que vai te trazer mais retorno nessa geoarbitragem é a prestação de serviços. Então, assim, se você é um cabeleireiro, por exemplo, você não consegue ir no barbeiro lá nos Estados Unidos. Então, o cabeleireiro também ele corta no Brasil, paga R$20. Mas, se ele conseguir fazer um serviço que ele preste no digital, como uma aula, alguma coisa assim, aí ele já pode cobrar mais caro, ele já pode vender para fora e não tem problema ele estar só no Brasil. Um engenheiro civil, pô, ele está trabalhando com obra no Brasil, ele precisa estar no Brasil. Mas, se de repente ele fizer alguma adequação, começar a trabalhar mais com venda de projetos estruturais, alguma coisa nesse sentido, um arquiteto também, olha, aí talvez agora ele consiga fazer isso daí para pessoas que estão fora do Brasil e, portanto, cobrar mais caro por isso. Mesmo um advogado, um psicólogo. Aqui na Capital Global, o nosso preço já é precificado, nossos honorários, em dólares. Algumas pessoas elas vão lá agendar a consulta, elas acham caro. Mas não é que é caro, é que o serviço que nós prestamos, ele é globalizado. Nós temos clientes em vários países diferentes.
geralmente brasileiros, mas espalhados ao redor de todo o mundo. Consequentemente, o nosso serviço é cotado em dólares. Então, às vezes pode parecer um pouco salgado para aquele brasileiro classe média que está aqui ganhando em reais, mas é ok para um cliente nosso que está morando nos Estados Unidos, está ganhando em dólares, para um cliente com dupla nacionalidade que está na Europa, e mesmo para o brasileiro que tem capacidade aquisitiva mais alta do que a média. Como o nosso serviço é planejamento patrimonial internacional, ele é precificado de forma internacional também. Então, independentemente de qual que for a sua área, qual que for o seu conhecimento, eu acredito que você deveria começar a pensar sobre essa perspectiva também, porque isso só tende a te trazer vantagens. Sobretudo se você começar a conquistar clientes que não estejam no Brasil. Pode até ser brasileiro, mas que não estejam no Brasil. E preferencialmente que nem sejam brasileiros, que é um passo que eu particularmente almejo dar, tenho construído também. O importante é começar, não vai largar teu emprego aqui no Brasil ganhando em reais também e arriscar tudo, dar um all-in. Mas sei lá, começa a fazer uma hora extra depois do expediente, fazer uma renda em dólares, voltada em dólares aqui, outra ali. Definitivamente esse é o melhor caminho caso você não queira continuar a vida inteira ganhando menos do que um mendigo nos Estados Unidos. Caso você queira potencializar os seus resultados, ser mais bem pago pela sua hora de trabalho. E aí, se você não consegue fazer algo na sua área de formação, porque realmente é um caso muito específico, teria que ser in loco, olha, então, de repente faz algo que não está relacionado à sua área de formação original mesmo. Pelo menos na hora extra do expediente ali, uma venda, algum sistema de venda como afiliado, e-commerce, você pode trabalhar com dropshipping, com produção de conteúdo. O importante é começar. E aí, na medida em que você for crescendo, você pode aprimorar essas habilidades também. Daqui a pouco vai estar ganhando mais nessa sua renda extra do que na sua renda principal, por causa do fato do real não valer nada. Ah, mas eu chego em casa à noite, cansado, aí eu vou ter que trocar o meu descanso por uma hora extra em um novo projeto que eu nem sei quando que vai me render frutos, se vale a pena dedicar essa energia. Amigo, pois então, o tempo é uma questão de prioridade. Se você quer fazer, você consegue dar um jeito, porque quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, o que você está esperando para começar a internacionalizar? No começo pode parecer que não vai estar fazendo sentido, que vai ser tempo desperdiçado, mas o efeito é exponencial e só assim você vai se livrar das amarras do Brasil. Já passou da hora do brasileiro entender que aquilo que os home office já deveria ter ensinado para muita gente, mas não ensinou para todo mundo, que é o fato da internet ser um negócio do século XXI e de que não existe fronteiras na internet, mas ainda há uma discrepância de quanto você é pago por um serviço, por um produto, a depender de onde está quem está consumindo esse produto, esse serviço. A renda, o dinheiro, ele está migrando, está se concentrando na internet. As distâncias físicas, elas estão se tornando cada vez menos importantes e quem tem adotado uma postura de ser o pioneirismo em se tocar disso, começar a migrar para a internet antes de todo mundo, é quem realmente vai tirar vantagens desse novo mundo, dessa mudança de perspectiva. Então, para resumir, se alguém fizer um Pix de 1 milhão na minha conta poupança agora, o que eu vou fazer é abrir uma loja de fertilizantes. Não, pessoal, brincadeira. O que eu vou fazer é mandar todo esse dinheiro para fora, investir numa renda passiva com segurança de forma offshore. E no mais eu vou seguir também o que eu já venho fazendo no meu negócio, que é empreender online, que é focar no internacional, que é construir capital de forma global. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.